Sabe, existe um comando central no nosso corpo. Um que opera meio que nas sombras e que decide quando a gente cresce, como a gente reage ao estresse e até como usamos a nossa energia. E não é o cérebro. Pelo menos não sozinho. Hoje, a gente vai abrir as cortinas e revelar quem é o maestro invisível por trás de tudo isso: o sistema endócrino. Então, para a gente entender como essa operação toda funciona, vamos seguir o fluxo de comando. A gente começa pela rede de comunicação, depois identifica quem está no topo, lá no eixo de comando. Aí, a gente vai ver como o equilíbrio é mantido com uma espécie de termostato interno. Depois, vamos conhecer os soldados na linha de frente, as glândulas. E, por fim, entender por que tudo isso é mas tão crucial na prática clínica. Vamos lá! Bom, todo o sistema de comando precisa de um jeito de mandar as suas mensagens, certo? O sistema endócrino não usa fios, não usa cabos. Pense nele mais como o serviço de correio do corpo. Ele não tem a velocidade de um e-mail, mas olha, as mensagens que ele entrega são poderosas e de longo prazo. A palavra-chave aqui é controle químico. O sistema endócrino usa mensageiros químicos, os famosos hormônios, para garantir que tudo funcione direitinho. E o objetivo final? Manter a homeostase. É como se o corpo estivesse o tempo todo tentando manter a temperatura ideal num quarto. Nem muito quente, nem muito frio. Só aquele equilíbrio perfeito para a vida acontecer. E para a gente entender bem o sistema endócrino, é legal comparar com o irmão mais famoso dele, o sistema nervoso. Pensa assim, se o sistema nervoso é uma mensagem de texto, rápido, elétrico, imediato, o endócrino é tipo uma carta, sabe? Uma carta bem escrita. Ela viaja pela corrente sanguínea, demora mais para chegar, mas o impacto dela é profundo e dura muito mais tempo. São duas estratégias de comunicação para momentos diferentes. E como é que essa rede funciona na prática? É uma operação com 3 partes bem definidas. Primeiro, as fábricas, que são as glândulas que produzem os hormônios. Segundo, os mensageiros, os próprios hormônios viajando pelo corpo. E terceiro, os destinatários, as células-alvo, que têm umas fechaduras especiais, os receptores, para receber só a mensagem certa. É um sistema de entrega super específico. Ok, toda grande operação precisa de um quartel-general, certo? No sistema endócrino, esse centro de comando fica lá no cérebro. É dali que a estratégia é definida e as ordens são enviadas para o corpo inteiro. A hierarquia aqui é super clara e, para facilitar, dá para pensar numa empresa. Lá no topo, a gente tem o hipotálamo, que seria o CEO, aquele que define a estratégia geral. E logo abaixo, a hipófise, que é tipo o gerente geral, que pega essa visão e transforma em ordens concretas para o resto da empresa, ou seja, do corpo. Uma dupla de comando muito poderosa. E essa cadeia de comando é bem precisa, viu? O hipotálamo, o CEO, avisa a hipófise, a gerente, quando é hora de agir. A parte da frente da hipófise, a anterior, envia os sinais como TSH para a tireoide ou ACTH para as adrenais, gerenciando as outras glândulas. Já a parte de trás, a posterior, funciona mais como um depósito, liberando hormônios que já estavam prontos, como o ADH, que ajuda a gente a economizar água. Cada um com um papel muito bem definido. Mas peraí, um bom líder não só dá ordens, né? Ele precisa saber a hora de parar, senão vira um caos. Então, como é que o corpo evita o excesso de hormônios? A resposta está num mecanismo de controle simplesmente genial, que funciona igualzinho ao termostato que regula a temperatura da sua casa. E o nome desse mecanismo é feedback negativo. A lógica é a seguinte: o produto final lá da linha de montagem avisa o começo da fábrica para dar uma desacelerada. Ou seja, quando tem hormônio suficiente circulando, ele mesmo desliga a produção. É um sistema que se gerencia sozinho e garante que os níveis fiquem sempre na medida certa. Incrível, né? Olha, a tireoide é o exemplo perfeito disso em ação. Vamos imaginar que os níveis dos hormônios dela, o T3 e o T4, sobem demais. O CEO hipotálamo e o gerente hipófise na hora recebem o aviso. Imediatamente, eles param de mandar ordens. Sem esse estímulo, a tireoide pisa no freio e a produção diminui. Pronto, tudo volta ao equilíbrio. É um controle de qualidade funcionando em tempo real. Beleza, já visitamos a sala de comando, o QG. Agora, vamos descer para o campo de batalha, conhecer as tropas que estão na linha de frente. São as glândulas que recebem as ordens e fazem o trabalho pesado do dia a dia. Então a pergunta que fica é: quem são esses operadores tão essenciais e quais são as missões críticas que eles têm para nos manter funcionando? A gente tem vários jogadores-chave espalhados pelo corpo. O pâncreas, por exemplo, gerencia o nosso combustível, o açúcar, com a insulina. As adrenais são o nosso centro de crise, liberando cortisol para lidar com o estresse. A tireoide funciona como o motor do corpo, controlando o nosso metabolismo.
E as pequenininhas paratireoides cuidam do cálcio, que é essencial para tudo, dos ossos aos nervos. Cada uma é uma peça insubstituível nesse quebra-cabeça. E agora, a gente conecta tudo isso ao mundo real. Porque entender essa rede de comunicação tão complexa não é só fascinante, mas é absolutamente vital, principalmente para quem trabalha cuidando da saúde de outras pessoas. Na prática, esse conhecimento pode, literalmente, salvar vidas. Significa entender que a resposta a um tratamento hormonal não é imediata, leva tempo. Significa saber que uma alteração nos sinais vitais pode ser o primeiro grito de socorro de um desequilíbrio hormonal. Significa saber que parar um corticoide de repente pode desligar a produção natural de hormônios do estresse e causar uma crise grave. E, principalmente, significa reconhecer e agir rápido em emergências como a cetoacidose diabética. No final das contas, o objetivo vai muito além de só tratar a doença. Como a fonte que a gente analisou nos lembra, entender a fisiologia endócrina permite antecipar complicações e educar o paciente. É sobre dar às pessoas as ferramentas e o conhecimento para elas mesmas gerenciarem a própria saúde. E é com essa ideia que a gente encerra a análise de hoje. Fica a reflexão. Como que esse sistema silencioso, essa rede de mensageiros químicos, operando num equilíbrio tão delicado, governa praticamente todos os aspectos da nossa saúde e bem-estar? É o comando invisível que, no fim do dia, nos mantém vivos.